E o que funcionou também? Principalmente, o meio-campo, gente. E não é coincidência o Ganso dentro do gramado. O Hércules fez um grande jogo, o Martinelli voltou a jogar bem. Eu acho que, tecnicamente falando, quem não foi bem foi o Soteldo. E apesar do Canóbio ter dado assistência, também não teve uma boa participação técnica. Mas tática, sim. O Canóbio voltou a correr, não estava correndo. Alguns comentários que eu li aqui de vocês, tipo, pô, cara, o Canóbio entrando com uma moleza. Eu não vou entrar ainda nessa discussão de problema de relacionamento com o Zubeldia. Ah, o time mudou porque o Zubeldia saiu. Isso são tudo especulações. Eu não tenho informação. O que eu posso dizer é o seguinte: foi outra postura. Foi um time querendo, um time com coragem. Porque até dias atrás, enfrentasse o Palmeiras do jeito que estava, era porrada. Era porrada na certa. E esse time teve postura. Mas essa postura que o Fluminense teve na partida deste sábado, ela por si só, na minha opinião, não seria suficiente para ganhar. Você ter coragem, você ter confiança para fazer as jogadas, isso tudo é importante. Mas não é o mais importante. O Fluminense jogou bola contra o Palmeiras. E é isso que a gente precisa ressaltar. O Fluminense jogou, venceu o Palmeiras, e eu teria dito a mesma coisa se tivesse perdido ou empatado. Porque jogou bem. E na maior parte do confronto foi melhor do que o Palmeiras, que é o líder do campeonato e com uma chance enorme de ser campeão. E na minha visão, a presença do Paulo Henrique Ganso foi fundamental para essa mudança de chave. Ela pode não perdurar. Pode ser aquele efeito imediato da saída de um técnico. Os jogadores, talvez, por isso que eu falo na base da especulação, não dá para dizer se os jogadores gostavam do Zubeldia, não tem informação. Mas é normal, quando há uma troca de comando, um anímico diferente. Mas não é só isso. Não foi só isso na partida contra o Palmeiras. A presença do Paulo Henrique Ganso induz um comportamento dos atletas, e sempre foi assim, todas as vezes que ele jogou, quando ele teve sequência, com uma equipe muito mais organizada e controlando o jogo. E eu acho que essa é a diferença fundamental para o que o Fluminense precisa hoje. O Fluminense tem o Hulk no ataque. Hoje tem um trio formado com Soteldo e Canóbio. O Canóbio até agride muito sem bola, mas o Soteldo não. Então, é uma equipe que, nesse momento, sem o Luiz Ubeldia, que não vai ser aquele perde-pressiona, não vai marcar alto, porque não tem jogadores com essas características. O Fluminense precisa voltar a ter o controle do jogo. E foi o que aconteceu hoje. Teve maior posse de bola do que o Palmeiras, mas não foi aquela posse de toquinho para trás, não. Muitas vezes tocou, mas para poder organizar. E a presença do Ganso foi fundamental. Para os haters dele, é um dia difícil. E por que foi fundamental? Porque o Ganso, ele não é um meia de definição. Ele é um 10 na camisa e um 8 dentro de campo. O que precisava? O que o Fluminense mais carecia? O que nós olhávamos no trabalho do Zubeldia e falávamos, cara, esse trabalho ruiu, acabou. O Fluminense parece que não treina. O time deixou de ser organizado. Isso tem a ver com a mudança de peças e com um limiar ali que fez o trabalho simplesmente terminar. Então, o Marcão, o Thiago Silva, foram fundamentais para colocar o Ganso, que olha, o que a gente precisa nesse momento? Organização. Precisa ter um cara para organizar esse time. E como é que você faz isso? Aglutinando o time. Você tornando o jogo mais próximo, com toques curtos, rápidos, você não ficar segurando muito a bola, movimentação. O time se mexeu muito hoje. Por isso que eu destaquei os laterais. O Guga e o René não ficaram presos pelos lados. Com o Zubeldia, fazia essa associação dos dois por dentro para ter os 2 pontos. Mas era um Fluminense móvel. E o Ganso, que é um jogador lento e veterano, ele precisa de movimentação para achar os passes. E no primeiro tempo, as principais jogadas saíram dos pés dele. A finalização do Canóbio, que ele botou em condições de fazer, e também uma finalização que ele quase faz um gol pela direita. E a jogada do gol também tem participação dele.
Quando o passe sai ruim, ele tem que dar, né, desacelerar, e mesmo assim ele consegue equilibrar o corpo e dá prosseguimento à jogada, toca para o Canóbio, ele cruza, sai o gol do Hulk. E é curioso porque o Fluminense virou a partida contra o Palmeiras quando não era melhor. E futebol é isso, né? Nós jogávamos melhor do que o Palmeiras quando não vencíamos o jogo. E quem viu sabe como aconteceu. Mas insisto, houve mudança de postura, não dá para negar. Jogadores querendo muito mais, arriscando muito mais, porém próximos, aglutinados. Toques rápidos, toques curtos, movimentação, ataque ao espaço. Muitas vezes, com Zubeldia, Martinelli e Hércules na mesma linha, travados, presos, só tocando de lado. Foi um Fluminense muito mais leve. Sim, pode ter relação com a saída do treinador, dar um ânimo para os jogadores, liberdade para poder trabalhar, mas principalmente pela presença do Ganso. Essa indução que ele faz de maneira natural, o jogador já procura, ele já sabe. Ele cai para a lateral, já entra por dentro, ele dá aquele passe. Todo mundo acha que é simples, mas é divisão de jogo. E o que acontece quando o Ganso sai? O Fluminense piora. Nós viramos o jogo porque eu acho que pelo cômputo da partida a gente merecia, porque jogamos melhor do que o Palmeiras na maior parte do jogo. Mas não foi porque o Ganso saiu, é porque o Lúcio entrou muito mal. E é uma característica diferente. O Lúcio é um meio atacante, é um meio de definição, de olhar para frente o tempo todo. É o tempo todo mirando as jogadas, é ótimo. Mas quando você está ganhando o jogo, você não precisa muitas vezes disso. Calma, respira. Olha para o lado, olha para frente, olha para o outro lado, olha para trás, segura o jogo, deixa eles correrem. E é um Fluminense que, na minha opinião, o Marcão, ou o próximo treinador, deveria ter como norte. O Fluminense precisa voltar a ter o controle das partidas, deixar de ser aquele time do perde-pressiona, de tentar definir rápido as jogadas, porque são muitos veteranos, falta confiança esse time. Então, nesse momento, o jogo contra o Palmeiras mostrou, ele pede uma equipe com mais controle, com mais posse. Isso não quer dizer estéreo. Não adianta nada você ficar tocando a bola do meio para trás. Não foi o que aconteceu neste sábado. Então, para mim, o Ganso foi fundamental nessa mudança de chave. E praticamente ajudou a fazer com que vários jogadores tenham desempenhado um futebol que até 4 dias atrás, 3 dias atrás, a gente não estava vendo mais. Eu não acredito em coincidência, eu acredito em trabalho. E o que nós vimos neste final de semana deu norte. Pode não jogar nada terça-feira, voltar a ser aquele futebol doente, fora de casa. A gente tem uma postura muito ruim fora de casa. Pode ter. Mas olhar para esse jogo como exemplo, a gente não enfrentou qualquer time. Mas, cara, vamos ficar próximo aqui, vamos ser uma equipe de fato, e não uma bagunça. E isso foi o que mais me deixou satisfeito. As mexidas do Marcão não foram boas. Seria muito oportunista dizer aqui, falar, o Marcão mudou o jogo porque o Serna fez um gol e o Cano fez o outro. Não, as mexidas não foram boas. O Fluminense piorou com a entrada dos dois. Conseguiu a vitória porque o futebol tem disso. O Guga jogou muito bem, cruzou a bola, o Martinelli jogou bem. A gente melhorou um pouquinho depois com a entrada do Nonato, o Hércules já estava sem fôlego. Mas o Fluminense vira o jogo em um momento de confronto aberto. Mas o que fica para mim de positivo aconteceu até as mudanças, mesmo que depois a gente tenha obtido a virada. Foi um Fluminense minimamente organizado, corajoso, com a postura de quem quer ganhar as partidas. E se jogar o que jogou até metade do segundo tempo contra o Palmeiras, a gente vai classificar com o Rivadavia, que é um time inferior. Então, cara, assim, a esperança se renova. Futebol é isso mesmo. Quando dizem para vocês, futebol muda muito rápido, é dinâmico, não é chavão não, gente. Porque o futebol, muitas vezes, ele é encarado com uma complexidade que não existe. Você fazendo o trivial, o básico,
Você está sem confiança? Faz o simples. Porque você acertando no simples, em algum momento, quando chegar a complexidade, você também vai acertar. Então era isso que o Fluminense precisava. Aglutinar, juntar aqui, ó. Vamos jogar nós aqui, ó, pertinho, um do outro. Pá, 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 pá. Mas vamos mexer também. O lateral, não fica preso aí, não. Eu vi o Soteldo, cara, no primeiro tempo, que sempre foi aquele pontinho de ficar paradinho ali na ponta. Pô, paradinho. O Soteldo nem fez um bom jogo. Mas eu vi várias vezes ele fazendo movimento por dentro. Na finalização do Ganso, que quase entra no primeiro tempo, foi ele que deu o passe pro Ganso pelo meio. Ele não ficou limitado àquela pontinha esquerda dele, não. Mesma coisa o Canóbio. O Canóbio faz mais o vai e vem, porque é um jogador com mais físico. Mas é um Fluminense, ó, se movimentando, trocando. Isso tem influência do Ganso. Porque além de mostrar pra gente que ainda tem bola, sabe-se lá quando, infelizmente, porque tá acabando, tá ficando velho, já está velho, completa 37 anos nesse segundo semestre, em algum momento não vai ser mais útil, mas ele mostrou que ainda é. E além disso, não é apenas organizador com a bola. Ele orienta o tempo todo. Quem foi ao Maracanã sabe, quem vai ao Maracanã sabe. Vê ele orientando, passa aqui, não fica parado aí não, faz um movimento. Tava faltando isso pro nosso time. E que bom, cara. Que bom que nós podemos contar ainda com esse jogador. Óbvio que tem que dosar a participação dele. É um jogador com idade, teve muitos problemas físicos ao longo da carreira, cirurgias importantes. Eu não sei se daqui a muito tempo o Ganso vai ser útil. Mas ele mostrou contra um dos principais times do continente que ainda é útil. E além do mais, reorganizou uma equipe que estava em frangalhos. Um jogo curto, aproximado. É uma esperança e tanto para terça-feira contra o Rivadavia na Libertadores. E aí, se animou também? Ou você ainda está com os 2 pés atrás? Vou colocar essa aqui para vocês. Essa declaração aqui é boa porque eu concordo com ela. Se foi o Marcão que teve a ideia, foi o Thiago Silva, agiram de forma correta. Perguntaram para ele por que começou o jogo com o Ganso e não com o Lúcio Acosta ou com 3 volantes, que foi a opção do Zubeldia no seu último jogo. E aí o Marcão disse isso aqui, isso aí é legal. Realmente era um jogo decisivo para nós. Esse do Palmeiras, olha só. Até pela mudança de espírito. A energia do nosso torcedor pra gente era muito importante. O jogo de hoje estava conectado com o de terça-feira. Cara, bacana eles terem pensado isso. Eu falei isso no pré-jogo. Que era importante colocar os titulares para já começar a mudança de chave hoje. Então, eles pensaram da mesma forma, olha aí. Entendemos que a gente precisava. Estávamos correndo muito risco nos jogos passados. Comecei com o Ganso porque ele controla o jogo, dita o ritmo. Era o momento de ter um cara que controlasse o jogo, que abaixasse o nível da transição de um lado para o outro. Cara, parabéns pro Marcão, ou pro Thiago Silva, ou pros dois, porque exatamente isso. A análise dele foi a minha análise que eu fiz com vocês. Quem tá aqui desde o começo sabe. O Fluminense precisava de calma no meio-campo. Era aceleração o tempo todo, era o Lúcio Acosta o tempo todo tocando para frente, errando, armando contra-ataque, era aquela coisa do perde-pressiona. O Ganso é o cara para ditar o controle, é exatamente isso que precisava. Então, na minha opinião, o Marcão, o Thiago Silva, a dupla, olha, mandaram muito bem. E não foi à toa. Não foi à toa essa boa atuação. Legal.